A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 42. Vamos ler todo ele, são 11 versículos. Diz a santa palavra do Senhor: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-te de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Senhor, esse é um quadro, um diagnóstico que muitas das vezes pode ocorrer ou está ocorrendo conosco. Podemos ter o desejo, o anelo de estar buscando o Senhor, mas muitas das vezes podemos sentir a nossa alma abatida, desesperada. Então, cada vez mais nos dê o entendimento, discernimento, para te buscar com uma vontade que seja conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos, a ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, que não seja persuasão humana, mas que o Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, gostaria de destacar inicialmente, filhos de Corá. Não é um salmo de Davi. Filhos de Corá. Quem foram esses filhos de Corá? Abra sua Bíblia em segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Era uma tribo consagrada ao Senhor, os levitas, dos coatitas, diz o texto: e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, e dos filhos dos coraitas,
para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Isso aconteceu na época do rei Josafá. Eles iam para a guerra e na frente iam os levitas cantando, louvando ao Senhor. Uma disposição que serve de exemplo para as nossas vidas. Mas voltemos para o Salmo 42 e nós vemos aqui algo maravilhoso dessa disposição do salmista. Ele comparando o servo, que é um animalzinho que estava bramando, estava buscando, estava com o seu faro aguçado para as águas, estava sedento. E como é importante essa figura animal e de nós trazermos para as nossas vidas. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, será que essa disposição existe no seu coração também? Será que você realmente tem essa sede por Deus? Analisa, não sei quanto tempo que você tem de vida cristã, talvez seja novinho ainda na fé, primeiro amor, mas como tem sido? Se você já é mais calejado, mais antigão, como tem sido a sua ânsia, a sua sede por Deus? Ou você acha que está totalmente saciado, que Deus já não tem mais água? Nós não podemos viver sem a água. A água é o produto mais importante na nossa vida física. Devemos tomar muita água. Devido ao nosso metabolismo, a nossa digestão, ela precisa de água. E na vida espiritual, a mesma coisa ocorre. Se nós não tivermos essa sede, essa necessidade, eu não sei fazer qualquer coisa no meu início de vida, no dia a dia, sem tomar uma caneca grande de água. Aquilo para mim é imprescindível. A necessidade que nós temos da água, o nosso corpo chama por água. Às vezes podemos tomar um suco, um refrigerante, mas tem hora que nada pode substituir a água. Assim era a vida do salmista. Assim também deve ser a nossa vida. Nós sentirmos a necessidade de buscarmos a Deus. Por quê? Porque só em Deus nós vamos encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade. Quantos buscam a felicidade? Ninguém quer ser infeliz. Todos nós queremos ser felizes em todas as áreas das nossas vidas. Queremos ter a felicidade, sermos pessoas contentes com Deus, contente com nós mesmos, contente com o nosso cônjuge, contente no nosso trabalho. As pessoas observam a nossa maneira de ser. Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa cozinhando. Aquilo para muita gente é um fardo, é uma coisa pesada, é uma coisa que você tem que fazer aquilo diariamente. Obviamente ela estava ganhando muito bem para fazer aquilo, mas ela fazia com uma alegria, com uma vontade de fazer o melhor, de provar, de como ela provava. Assim também é a nossa vida com Deus. Devemos buscar em Deus tudo aquilo que Ele pode nos oferecer, mas o que acontece muitas das vezes é que nós recebemos tanto de Deus, mas as coisas que estão ao nosso derredor, o nosso dia a dia, parece que essas coisas vão como que nos sufocando. As pressões da vida, as dificuldades da vida vão nos sufocando, principalmente num período como esse,
de tanta apreensão, de tanto cuidado, de tanta notícia desagradável. Todas essas coisas vão sendo jogadas no nosso cérebro, na nossa mente, e se nós não codificarmos exatamente, isso pode adentrar as nossas necessidades materiais, os nossos compromissos materiais. Essas coisas vêm como um peso sobre nós, uma responsabilidade sobre nós, e muitas das vezes essas coisas vão sufocando o que Deus tem para melhor. Então esse tema que foi colocado para nossa tese nessa noite, onde encontrar a felicidade? Às vezes as pessoas estão mal orientadas. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse texto que esses filhos de Corá, eles tinham anseio pela felicidade. Eles necessitavam. Então, a felicidade é algo que nós devemos ter um anseio, um desejo. Nós devemos ter, como diz aqui, um suspiro. Assim suspira a minha alma. Depois o salmista diz no verso 2: quando entrarei? Quando entrarei? Veio agora uma recomendação da prefeitura, dos órgãos sanitários: olha, vocês têm que terminar o culto às 8 horas. Nós poderíamos suspender, fazer 19 até... Então antecipamos para as 18, para poder... Porque nós o quê? Necessitamos. Amém, irmãos? Ou para você tanto faz. Nós ansiamos por nos congregarmos, por estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos. E o salmista diz: me apresentar, significa algo pessoal, algo que eu não posso delegar à minha esposa, ao meu filho, eu não posso delegar a ninguém, é eu que tenho que me apresentar diante de Deus. É algo universal, é algo que todos deveriam fazer, mas infelizmente nós sabemos que essa situação não ocorre. E o que faz com que nós nos separamos desse anseio, o que é? O que você acha que pode nos separar de Deus? É o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa da comunhão de Deus. O pecado, ele nos separa da igreja do Senhor. Isso é preocupante. Eu me preocupo muito nesses tempos de pandemia, porque existe o pecado também da acomodação, o pecado da omissão. Estou nem aí, para mim tanto faz como tanto fez. Então nós precisamos ter todo a diligência, o cuidado, para que nada possa diminuir essa nossa sede por Deus. Quantos aqui nessa noite sentem sede por Deus? Aleluia! Sede é maravilhoso. Eu estou dando discipulado para o casal que está aqui à minha esquerda, e comuniquei para eles que o culto iria iniciar às 18 horas, e temos feito um estudo do Vida Cristã, temos dialogado, a vida deles tem sido fortalecida. Eu gostei quando o irmão me disse: e como é que fica o nosso estudo? Isso denota o quê? Anseio pelas coisas de Deus. Ele poderia dizer para mim: tá bom, pastor, então vamos deixar para depois do dia 19.
a gente recomeça. Não poderia ser assim? Mas eu falei, vamos marcar 17:15. E assim fizemos. Isso significa anseio pelas coisas de Deus. Agora, como nós podemos definir a felicidade? Como você poderia definir a felicidade? Em primeiro lugar, vamos dizer o que não é felicidade, mas que realmente na cultura do mundo, a felicidade é isso. A felicidade, ela não é alegria. Apesar que a alegria é algo gostoso de sentir, de viver, a felicidade também não é o gozo. As coisas que trazem gozo para você, às vezes você está comendo uma comida saborosa, e que é o seu prato predileto, mas será que isso é felicidade? A felicidade para muitos é o prazer, é o contentamento, é você ser bem, ter bom êxito na vida, você ser um bom profissional, você conquistar coisas. Será que isso é felicidade? Mas a felicidade, nós podemos dizer que é o próprio Deus. Deus é a grande felicidade que o homem pode ter. Deus, tê-la é ter Deus, mas não é ter Deus nos lábios, simplesmente falar Deus, não é simplesmente ter Deus nos pensamentos, mas a verdadeira felicidade é ter no coração, no homem, na mulher interior. Por isso o livro de Provérbios diz: filho meu, dai-me o teu coração. Ezequiel diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Deus faz uma cirurgia cardíaca interior e tira o nosso coração, um coração que está voltado para as coisas deste mundo, para o nosso eu, e coloca um coração que é um coração de acordo com o coração de Deus. Por isso Davi era um homem considerado conforme o coração de Deus. Então a verdadeira felicidade, ela vem de Deus, está no coração. Não é você ter um monte de coisas. E quem às vezes está numa condição financeira mais razoável, pensa, bom, quando eu tiver bastante, como aquele homem que Jesus falou da parábola do rico insensato, Lucas capítulo 12, eu vou realmente estar feliz. Se você nós estamos no Brasil, um país terceiro mundo, mas se você leva para um país como os Estados Unidos, onde as pessoas são muito abastadas, as pessoas têm posses, quase não precisam de mais nada. Será que essas posses trazem felicidade? Nós vemos nos noticiários quantas calamidades, né? Quantas mortes, quantos tiros, quantas pessoas se matando, suicidando. Então, a verdadeira felicidade não é humana, a verdadeira felicidade é de Deus. Agora, um outro ponto, terceiro ponto: quais seriam as fontes da felicidade? Nós podemos ter neste mundo
nos oferece o dinheiro, nos oferece a fama. Neste mundo nós podemos ter títulos, podemos pôr doutor antes do nosso nome, podemos pôr pós-graduado, fulano de tal tem esse título, podemos ter cultura, podemos ter casas, imóveis, podemos ter um bom casamento, mas será que isso são as verdadeiras fontes de felicidade? A moça solteira, ela está infeliz, ela quer um companheiro, um parceiro, então ela pensa: quando aparecer o meu príncipe, aí eu vou ser feliz. Aí aparece o príncipe, mas será que o príncipe traz realmente felicidade? Se você busca no príncipe a felicidade, você pode estar colocando essa felicidade nessa pessoa. E se essa pessoa um dia ela te desapontar, todo o teu castelo rui. Aí a pessoa entra numa depressão terrível. Puxa, aquela pessoa, eu amava tanto, que sonhava tanto, aquela pessoa me desapontou, me largou. Isso não acontece? Por que as pessoas entram nesse estado tão deplorável em relação à mente? Porque as suas convicções, os seus sonhos, as suas origens, as suas fontes foram somente nesse mundo. Mas quando as suas fontes de felicidade estão em Deus, aleluia, a coisa é diferente. É o que o Senhor Jesus contou lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. No Sermão do Monte, ele disse, capítulo 5: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: o didaquê de Cristo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Começou, isso aqui serve para muitos sermões, né? Começou pela primeira bem-aventurança. E o que significa a bem-aventurança? Quem pode me informar? Robson. Isso. Bem-aventurado significa o quê? Vamos repetir? Bem-aventurado significa mais que felizes. Então, se você busca a felicidade, Jesus está dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Parece que para o mundo, você ser pobre de espírito é uma expressão pejorativa, não vale nada, é um coitado. Mas Jesus estava dizendo: você tem que ser pobre de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. A primeira coisa que nos mostra nesse Sermão do Monte, que tem um estudo maravilhoso, é que nós devemos chegar a Deus como a que chegou aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas isso não é para fazer de vez em quando, irmãos. Isso é para fazer sempre, a cada dia que o Senhor nos oferece, que nós vamos servir ao Senhor, que nós subimos aqui nesse lugar, que é um local onde se divulga a palavra do Senhor. Devemos falar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, eu sou um pobre de espírito. Se eu for depender do meu espírito, eu estou muito mal. Então o Senhor continua: bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Choram de ver
essa situação caótica, ou você não se comove quando você vê um semelhante seu dormindo debaixo de uma marquise, pior do que um animal? E por que ele está ali? Houve fatores humanos, sim, mas muitas das vezes está envolvido com bebidas, com drogas, com tantas coisas que fizeram aquela pessoa como que quase que desistir de uma vida digna. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados que choram por causa do efeito do pecado, por causa das consequências do pecado, por causa, muitas das vezes nós escutamos situações em que um lar é desfeito, um lar, por causa do pecado, os filhos ficam numa situação difícil. Então não é para a gente simplesmente ficar insensíveis, mas é para chorar, para orar: Senhor, tem misericórdia, tem como reconstruir essas vidas, as crianças que são afetadas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É uma ligação com o versículo 1 do Salmo 42. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui está a origem, a fonte da felicidade. Aonde está a fonte da felicidade? Está em Deus. Você tem buscado esta fonte da felicidade para a sua vida? Então, nós podemos dar dois exemplos. O exemplo do mundo, que as pessoas buscam a felicidade no mundo, e nós sabemos, eu tive pesquisando para poder trazer conteúdo para essa mensagem, em uma reportagem da revista Veja em 2018, a maioria, Instituto Gallup, a maioria das pessoas que são bem-sucedidas comercialmente, são grandes empresários, elas têm uma taxa de infelicidade muito grande. Por quê? Porque essas pessoas estão buscando nas coisas materiais a sua felicidade. Existiu um grande rico americano, John não sei o quê, que ele embarcou no Titanic. Este homem era um dos mais ricos que estavam naquele navio, que todo mundo conhece o que aconteceu no Titanic. E na hora que deram um aviso para ele que o barco estava afundando, o que ele fez? Ele pegou a sua esposa que estava grávida, colocou na roupagem dela todas as joias que cabiam, e colocou as duas babás, as duas pessoas que faziam companhia para sua esposa, e ele conseguiu colocar naquele bote. Não sei quantos botes tinham. É interessante as histórias desse um dos grandes naufrágios. E ali só podia entrar as mulheres e as crianças. E aquele homem ficou no barco, morreu afogado. Uma das suas propriedades em Nova York foi o Astoria Hotel, onde foi construído mais tarde o Empire Center, que é uma atração de Nova York, onde todo mundo vai, sobe lá, vê a cidade
de Nova York, Mahatma. Então, esse homem, com tudo essa fortuna, naquele momento não serviu para nada. Ele morreu afogado. A sua esposa, que depois contou a história. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas colocam a fonte da sua felicidade nas coisas do mundo. E as coisas do mundo traz o quê para essas pessoas? Estresse, preocupações, cobranças. A pessoa hoje trabalha num ritmo extremamente acelerado. Eu vi ontem esse programa Globo Repórter, um homem que morava em Aracaju, um grande advogado, e ele então trabalhava de segunda a quarta, e na quinta ele ia para o sítio, para a fazenda, para ser um agricultor. Por quê? Ele dizia que aqui eu encontro descanso. É importante o descanso, as férias, o lazer, mas será que mesmo nesses lugares essas pessoas estão felizes? Porque ela vai ter que voltar segunda e vai ter que enfrentar novamente a vida, entra nessa rotina. Mas quando você tem a verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus, você pode ter talvez uma experiência tão trágica que nenhum de nós gostaríamos de ter, como teve Paulo e Silas. Foram pregar lá na cidade de Filipos, expulsaram um demônio de uma moça que fazia previsões. E o que aconteceu? Jogaram eles na prisão. Atos 16, versículo 25, e ali à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Estavam tristes, estavam abatidos, estavam murmurando: poxa, Deus nos permitiu entrar numa situação como essa, caótica. Mas eles estavam bendizendo ao nome do Senhor. Aleluia! E o Senhor operou. Então o Senhor opera, porque a fonte é de Deus. Os caminhos da felicidade é um outro ponto. Os caminhos da felicidade não está no homem, não está numa mulher, não está na igreja, não está numa religião, não está você fazendo boas obras. Tem pessoas que fazem boas obras, parece que aquilo traz uma felicidade. Não é assim? Você sente bem, mas isso não é a felicidade. Na bondade, nos bens materiais, nos prazeres da vida, que a vida pode oferecer. Mas os caminhos da felicidade, vamos agora abrir Apocalipse capítulo 22, aonde estão os verdadeiros caminhos, que são as conclusões da felicidade. Capítulo 22, versículo 1 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então aqui estão os caminhos que nós devemos trilhar. Você crê nisso? Isso é algo que podemos vivenciar já hoje, porque nós temos vida eterna, ou ainda vamos ter vida eterna. Quem crer tem a vida. Aleluia! Então nós já podemos nos projetar não somente no presente, mas no futuro, a nossa felicidade eterna. Aleluia! Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça e de uma e da outra banda do rio estava
a árvore da vida que produz 12 frutos. Essa árvore da vida significa o quê? A vida eterna, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Nós vamos ver o rosto do Senhor, como diz aqui, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Não haverá mais noite, mas nós seremos iluminados. Aleluia. Diante disso que foi falado, nós podemos tirar algumas lições conclusivas. A primeira seria: viva sob o olhar de Deus. Para você ter a verdadeira felicidade, você tem que saber que Deus não está com os seus olhos fechados, agravados. 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei. Que mais? Os meus olhos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então os olhos de Deus estão sobre nós. Esse é o segredo da felicidade. É o que o salmista dizia lá, voltando para Salmo 42, versículo 11, ele perguntava: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O que tem que fazer? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Segundo, não faça o que você não quer que Deus veja. Não faça o que você não quer que Deus veja. Não faz coisa errada. Deus está olhando tudo. Não escreva o que você não quer que Deus leia. Importante. Hoje se escreve muito, então não escreva coisa que Deus quer. Não escreva coisa que Deus não quer não escreva o que você não quer que Deus leia. Não vá a lugares onde você não quer que Deus te encontre. Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Às vezes, antigamente, colocavam regras: faça isso, faça aquilo. Então, você mesmo, fuja da aparência do mal, né? Tome cuidado com isso. Então, não vá a lugares onde você não quer que Deus te encontre. Não veja coisas das quais você não gostaria que Deus dissesse: mostra-me a mim. E hoje muitas pessoas no computador estão vendo coisas. Será que Deus gostaria de ver isso?
Não empregue nunca o seu tempo de modo tal que você não gostaria que Deus dissesse: o que você faz? Então nós temos que sermos mordomos do nosso tempo. Não podemos perder tempo toda hora ali no celular. Então não perca tempo. O tempo não volta mais. Então o tempo é precioso para Deus. Deus quer investir na sua vida. Deus quer investir no seu tempo. Nós vamos ter um momento agora de reflexão, de oração, e os jovens louvor vai nos ajudar nesse Salmo 42, que sintamos essa necessidade pelas correntes das águas, suspiro da nossa alma. Quando nós entraremos, nos apresentaremos diante do Senhor. E também o salmista dizia: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas? Talvez tenha alguma coisa que está abatendo você, perturbando. O que o salmista diz: espera em Deus. Amém? Vamos cantar e orar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Essa é a verdadeira felicidade. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Adore ao Senhor agora. Vamos ficar de pé. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sozinho eu não me sinto só. Meu coração ouvir tua voz. Senhor, nós oramos nessa noite. Abençoa o teu povo que está aqui, ó Deus, que nos assiste através da live. Oh Senhor, se tem alguém com a sua alma abatida, ó Deus, que o Senhor possa dar o entendimento correto, como nós vimos através do salmista. Espera em Deus, que possamos buscar a verdadeira felicidade que somente Deus tem. A nossa alegria vem do Senhor. Não pode ser uma alegria, um gozo deste mundo. Então dá esse entendimento para o teu povo, Senhor. E nessa noite, se tem alguém aqui que tem buscado a felicidade no mundo, que tem sido separado dessa aliança, desse concerto por causa do pecado, seu estado pecaminoso, nesta noite possa estar indo ao encontro de Deus. Tem alguém aqui? Levante a sua mão. Será que tem alguém que está separado desta aliança com Deus? Nesta noite você entendeu que não precisa mais buscar a verdadeira felicidade nesse mundo, nas coisas do mundo, mas a verdadeira felicidade somente em Deus. Que você saia daqui com esse entendimento que a verdadeira felicidade está em Deus. Senhor, abençoa cada vida, cada família, Senhor, que busquem, anseiam por essa felicidade. Abençoa também os nomes que estão arrolados neste caderno de oração. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar prosseguimento.